Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Hebreus, capítulo 3, verso 5. Quarta-feira nós tratamos um pouquinho sobre esse assunto. Hoje nós vamos ver mais alguns detalhes sobre que nós fomos alcançados pelo Senhor para uma finalidade. Então aqui, Hebreus 3, versículo 5, a palavra de Deus ela diz assim: E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, ou de ser ditas. Eu queria que você guardasse essa expressão aqui. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, essa palavra agora aqui, como servo. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, nós louvamos, agradecemos o Teu nome, pelo rico privilégio que nós temos de estar diante de Ti mais uma vez, reunidos como Igreja do Senhor. Obrigado, Pai, porque é o Senhor quem nos ajunta. Pai, o que nós poderíamos dizer? Porque Tu nos compraste, somos do Senhor. E agora, Pai, nós queremos nessa noite ver algo mais do serviço cristão em nossas vidas, do operar do Teu Espírito em nossas vidas. Para isso, ó Pai, ilumina as nossas mentes. Permita, Pai, que o nosso coração possa estar ansiando por ouvir a Tua voz, ouvir a Tua doce palavra. Que essa palavra, Pai, venha frutificar em nossos corações e nós venhamos ter entendimento espiritual nesta área tão importante que é do serviço. Faça isso com cada um de nós. Em nome de Teu amado Filho Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, algum tempo atrás nós fizemos uma pergunta. Quarta-feira nós fizemos ela de novo, nós já respondemos. Mas vale a pena porque agora muitos irmãos, de diversas localidades têm pedido para a gente tratar sobre esse assunto. Como servir ao Senhor? Primeiro que nós fomos salvos, regenerados, para servir o Senhor. Fomos criados para sermos regenerados. Então, uma vez que somos filhos de Deus, para que Ele nos regenerou? Nós temos um engano, aliás, muitos têm um engano, ou pensam de uma forma erroneamente, achando que quando Deus nos salvou, Ele nos salvou para nos tirar apenas do inferno. Não foi isso. O propósito do Pai para todo filho e filha de Deus foi para o serviço. Nós fomos regenerados para servir a Cristo, para estar à disposição do nosso amado Senhor. Então, irmãos, existem muitas maneiras de servir a Cristo. Então, muitas maneiras, elas são muitas vezes criadas, mas então, qual é a maneira ideal, adequada de servir ao Senhor? Irmãos, nenhum de nós foi salvo para o nosso próprio benefício. O Senhor não nos salvou para o nosso benefício. Graças a Deus, porque Ele nos salvou, os nossos pecados foram perdoados. Mas para que Ele fez tudo isso? Para nós então habitarmos com Ele na glória, termos um lugar especial com Ele. Sim, nós, quando fomos regenerados, nós somos da família do Pai, nós somos do Senhor. Então Cristo é a nossa vida, nós já temos a vida eterna. Mas irmão, você já parou para pensar, por que Ele lhe salvou? Será que foi tão somente para tirá-lo do inferno ou do império das trevas, para transportar para o reino do Filho do seu amor? Isso é uma grande verdade. Quem já nasceu de novo já tem essa experiência. Nós fomos transportados, nós pertencemos ao reino. Irmãos, mas por que então que Ele nos quis libertar? Porque a palavra fala em Tiago 1,18 que segundo o seu querer, Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criatura. Então, Ele quis que você fosse salvo e que eu também fosse salvo. Então, por isso Ele abriu os meus olhos. Quando essa palavra foi pregada, o meu coração
ele estava receptivo, como o coração de todos vocês que creram. Então nós recebemos essa palavra, a palavra que foi implantada em nós, ela não caiu na beira do caminho, porque a palavra fala que há 4 tipos de coração: aquele que é endurecido, que a semente, a palavra é lançada na beira do caminho, vem as aves do céu, figura de Satanás ali, e pega aquilo que foi semeado. Outras palavras, elas caem ali entre espinhos, elas não frutificam, recebem com alegria, mas os cuidados do mundo, a fascinação pelas riquezas, sufocam a palavra, ela fica infrutífera. E outra caiu ali no meio das rochas, das pedras. Então ela cresceu, recebeu, a palavra foi semeada, mas ela cresceu e logo quando veio o sol ela murchou, porque foi ali semeado entre as pedras. Então o calor do sol secou essa plantinha. E aí o 4º solo é aquela terra boa, aquela terra que quando a palavra ela foi então plantada, recebeu com alegria, reteve a palavra, e a palavra então produziu, e produziu muitos frutos, como tem produzido. Nós vimos domingo passado que o nosso fruto procede do Senhor, né? Então, irmãos, e porque Ele nos salvou, nós temos a vida eterna. Agora nós temos não apenas vida eterna, mas também uma viva esperança. Mas isso não é o principal propósito que Deus nos salvou. Existe um outro propósito. Eu queria que vocês abrissem em Êxodo capítulo 8, o versículo 1. Êxodo 8, versículo 1. A palavra de Deus, ela mostra qual é o propósito de nós sermos salvos. Irmãos, quando então Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, aquele povo que estava escravo ali de Faraó, de Satanás, tudo aquilo, embora aquele povo foi libertado literalmente e realmente, mas tudo aquilo apontava para uma figura da nossa libertação em Cristo. É a mesma coisa, né? Então, veja aqui, capítulo 8 de Êxodo, o versículo 1, vai mostrar para nós para que Ele nos libertou. Diz assim a palavra: depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Irmãos, trazendo para os nossos dias, para esse período da era cristã, aqui vai mostrar qual é a finalidade que eu e você nós fomos libertos do pecado. Por quê? E para quê? Para servir ao Senhor. Irmãos, essa é uma pergunta que nós temos que fazer no nosso coração. Nós temos servido a Cristo? O nosso serviço a Ele, como tem sido feito? O nosso serviço ao Senhor é da maneira de Deus ou é da nossa própria maneira? Porque, irmãos, quando nós servimos ao Senhor da nossa própria maneira, isso nos torna miseráveis. Nós temos que servi-lo da maneira dele, não da nossa própria. Então, Ele nos salvou porque Ele deseja usar a cada um de nós da maneira dele. Ele não vai usar nenhum de nós para servir a Cristo se primeiro, uma vez que fomos regenerados, Ele possa então trabalhar em nós. Ele não pode usar e não vai usar. Queridos, eu fiz nesses 3 meses a leitura da Bíblia inteirinha, procurando sobre o serviço de Deus, como tem sido o serviço do Pai. Então o Senhor falou muito ao meu coração, e eu estou vibrando, porque eu, particularmente falando, servi a Cristo de uma forma tão errada durante muitos anos, ainda conhecendo a mensagem da cruz. Mas como nós vamos ver uma figura aqui hoje, existem tantas, mas vamos pegar Moisés, está bem lá perto do fogo, e vamos verificar como que Deus então pôde trabalhar na vida de Moisés, para poder usar Moisés para a glória
dele. Então ele quer usar, irmãos, Deus quer usar cada um de nós para o servir, né? Lembre-se que você foi salvo. Acho que não preciso lembrar aos irmãos que vocês foram regenerados para servir ao Senhor. Não existe outro motivo. Claro que existe outras prerrogativas de filhos com o nosso Pai Celestial, que nós vamos gozar da presença dele, da alegria dele, da paz, do amor, tudo isso que nós já temos em Cristo Jesus. Mas a função que ele nos designou é para o serviço. Então nós temos que sempre perguntar: de que maneira eu tenho servido a Cristo? Será que eu não estou servindo a Cristo à minha própria maneira? Irmãos, se for da nossa própria maneira, o Senhor vai permitir que nós venhamos a fracassar. Porque se não for da maneira dele, da outra maneira, ele também não vai aceitar. Então agora muito cuidado para servir ao Senhor da sua própria maneira. Nós temos uma tendência, meus queridos, de servi-lo da nossa própria maneira. Então Deus pode tê-lo chamado para fazer tal coisa para ele, e o outro para fazer uma outra coisa. Mas para a gente fazer uma coisa ou outra para o Senhor, no serviço dele, se nós não formos trabalhados por ele, ele nunca vai nos usar. Às vezes a gente pensa que estamos servindo a Cristo de uma maneira adequada e correta e coerente, mas às vezes, irmãos, nós estamos servindo a Deus da nossa própria maneira. Então nós vamos identificar aqui hoje uma maneira bem adequada de servirmos a Cristo, onde o nome dele seja glorificado na nossa vida. Entende, irmãos? Eu creio que eu não preciso lembrá-lo, né, que você foi salvo para servir ao propósito do Pai, ao propósito do Filho. Então nós devemos viver inteiramente para ele. Um texto não precisa abrir, só vou citar aqui, vocês se lembram? 2 Coríntios 14 e 15, a palavra fala que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então aqui a obra da cruz foi consumada em nós, morremos com Cristo, o pecado foi removido, somos dele. Então ele morreu por todos, logo todos morreram. Dentro dessa palavrinha todos encontra-se o meu nome. Ali eu tenho que crer que eu também morri com ele. Agora o versículo 15 já vai apontar para o propósito, para que ele me fez morrer com ele, ou seja, para que ele nos regenerou, para uma finalidade muito importante. Diz assim o versículo 15: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então fomos regenerados para vivermos para ele. O que isso significa? Senhor, eu estou à tua disposição. Mas se você pegar, por exemplo, a vida do profeta Elias, o Senhor, presta atenção aqui, irmãos, para você não ficar enganado e iludido. O Senhor, para usar Elias apenas um dia apenas, sabe quantos anos Deus trabalhou na vida de Elias? 3 anos e meio. Deus então tirou ele da luz da ribalta, levou para o deserto. Elias sofreu bastante, depois levou para Querite, lá em Querite, depois levou para Sarepta, e foi levando ele para um experimento que durou 3 anos e meio. Então depois Elias estava preparado, então agora ele poderia servir ao Senhor em remover Baal. E foi isso que ele fez. Deus poderia usar Elias, porque Deus trabalhou em Elias. Então Elias agora estava à disposição do Senhor para servir ao Senhor da maneira que o Senhor queria. Tanto é que ele então, naquela profunda inspiração, pediu para que aquele povo, Elias diante do povo disse o seguinte: olha, vocês, até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? É o Senhor que vocês querem servir? Então venha desse lado. Se é Baal, por favor, vai para esse lado. Mas vocês precisam tomar um posicionamento, né?
Então ali houve um grande desafio, porque naquela época, irmãos, toda a colheita era atribuída ao deus da fertilidade, que era o deus Baal. Então aí Deus tinha que tomar uma providência, precisava de ter um testemunho. Ele levantou Elias. Então todas as colheitas o povo atribuía a Baal, mas então Deus tinha que remover a Baal, e nessas atribuições a Baal, o altar do Senhor estava em ruínas. E o altar no Antigo Testamento fala da cruz. Irmãos, quando a centralidade de Cristo e a cruz não for o centro de uma comunidade, essa comunidade, ela está em ruínas, porque muitas vezes nós gostamos de inchamento, né, onde existe uma multidão de pessoas. Irmãos, acho que não existe maior prazer que o Pai se agrada quando tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, como foi a reunião de jovens hoje. Cheguei aqui, os irmãos já vieram comentar, foi precioso o estudo, nós compartilhamos ali de coisas maravilhosas. Eu falei assim para o irmão: mas qual foi o assunto? Cristo. Puxa vida, que maravilha é isso. Aí completa. Então, queridos, vocês conhecem a história que então Deus, através de Elias, pediu para que aquele povo fizesse ali um altar, e eles clamassem ao Deus dele, e ao Deus que trouxesse fogo do céu, seria o Deus verdadeiro. E nós sabemos que, de fato, o povo teve que reconhecer que só o Senhor é Deus, porque aquele povo clamava de manhã até o meio-dia, Baal, Baal, e Elias até tirava sarro deles. Clame mais alto, talvez ele está viajando, talvez ele está dormindo, e o povo se cortava, e tinha que fazer alguma coisa, e nada, houve silêncio. Mas Elias depois encharcou todo aquele holocausto com água, e clamou apenas uma vez: desça fogo do céu, e fogo do céu desceu. Então consumiu todo aquele holocausto, e o fogo lambeu até a água, imagina só. E o povo então pôde dar uma expressão de louvor: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Queridos, quando nós servimos da nossa maneira ao Senhor, nós estamos servindo a nós mesmos. Nós podemos observar que quando nós servimos a nós mesmos, nós vivemos vidas miseráveis, espiritualmente falando. Olha, irmãos, eu tenho percebido e observado nessa cidade tão pequena, aqueles que poderiam ser os gigantes de Deus, vivem vidas miseráveis. Por quê? Porque estão servindo ao nosso amado Senhor da sua própria maneira. Eu penso assim, eu sirvo assim, e assim está bom. Entende? Se nós servirmos da nossa própria maneira, nós estamos em muita desvantagem. Então nós fomos salvos para servir. O grande problema, irmãos, é como servir então. Como nós devemos servir ao Senhor? De que maneira devemos servir? Infelizmente, no meio do povo de Deus, parece que todos nós somos experts, né? Experts. Nós sabemos como fazer as coisas, nós sabemos como servir. E a coisa vai mudando de passo em passo até se culminar numa grande bagunça, né? Eu recebi um vídeo de alguns irmãos, de um irmão aqui, eu fiquei assim estarrecido, fiquei assim de uma forma, senti aquele asco, né? Um vídeo de como tem sido feito dentro dos templos evangélicos hoje. Irmãos, Deus não está nesse negócio. Nós estamos servindo a Deus, mas que Deus que estão servindo? Que tipo de Deus que é esse que precisa de, parece boate, entende? As luzes piscando. Não estou criticando, irmãos, assim no sentido de que estão errados, estão completamente errados, porque, irmãos, onde há bagunça, barulho, aí há êxtase, aí há a transcendência da alma, aí há umas alucinações que acontecem, e as pessoas entram em transe, caem para trás. Gente, o que é isso? Em nome de Deus, vai falar de Cristo para eles, vai falar da cruz para eles. Eu penso, irmãos, que se o apóstolo Paulo estivesse no nosso meio, como ele estaria olhando para a igreja que se reúne no Brasil.
Se Paulo pudesse visitar cada comunidade, o que ele diria para nós aqui hoje? O que ele diria para cada comunidade? Por que vocês estão tão divididos? A igreja, não existe igrejas, existem denominações. O povo nesses últimos dias estão perdendo Deus de vista, quanto mais Cristo. Os cultos são feitos da maneira deles. Não importa se está certo, se está errado, o importante é que está dando certo. Entende, irmãos? Essa não é a maneira de Deus agir, de Deus operar. Então, irmãos, como nós devemos servir? Como nós devemos servir ao nosso amado Senhor? Como nós podemos servir aquele que é? Presta atenção aqui. Presta atenção. Senhor Jesus, Deus o Pai criou todas as coisas pelo Filho. Queridos, nós moramos numa cidade muito pequena, mora muitas pessoas, nós não conhecemos todas as pessoas dessa cidade, talvez somos conhecidos por muitos, que muitas vezes nós nem o conhecemos, mas, queridos irmãos, nós falamos aqui na quarta-feira passada, vamos imaginar se você fosse servir o presidente da República do Brasil, não vou citar nem o nome dele. Imagina que se você tivesse enviado um currículo para esse presidente, e aí o pessoal da cúpula, lá do governo, não, você vai ser aquele que vai servir o presidente da República. Então, irmão, você está preparado para servir o presidente da República? Como que você se apresentaria diante do presidente da República? Como que você o serviria? Será que no primeiro dia você iria lá de shorts? Ou talvez uma moça de um decote, toda desarrumada? Será que você poderia lá chegar lá com um bonezinho na sua cabeça, para tentar servir ali o presidente? Não. Você, para mandar este currículo, você teria que passar por uma entrevista, se você fosse chamado, para que então você pudesse ser totalmente adequado para servir o presidente da República. Irmãos, agora por favor, preste atenção aqui. Quem que nós servimos, irmãos? Não é o presidente da República. Quem que nós servimos, irmãos? Nós servimos aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o Redentor, aquele que é o Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. Irmão, como tem sido o nosso serviço a Ele? Você já parou para pensar nisso? Como que você tem servido a Cristo, teu amado Senhor? Aquele que morreu numa cruz por você e lhe incluiu na sua morte, na sua ressurreição, que nós estamos unidos a Cristo. Irmãos, você já parou para pensar? Como é que você tem servido a Ele? Você acha que você deve aprender servir e como servir? Então nós vamos olhar hoje para Moisés. Moisés, ele era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então ele era fiel, mas fiel como servo. Interessante, quando você lê a história de Moisés, muitos não param para refletir naquele trabalho árduo que ele teve de preparação de 40 anos. O Senhor estava preparando Moisés. Então Deus chama Moisés de meu servo lá no Antigo Testamento. Irmão, será que se Cristo olhasse para a tua vida, para a minha vida, como que Ele nos chamaria hoje? Será que Ele poderia dizer para nós o seguinte: servo bom e fiel? Você já parou para pensar nisso? Que aos olhos dele, do teu Senhor, como você tem servido a Ele? Irmãos, eu acho que temos muito a aprender com Moisés. Muito, muito. Como Moisés serviu a Deus. Nós vamos aprender aqui hoje. Basicamente, eu diria, Moisés tentou servir ao Senhor durante 40 anos, mas ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque Moisés queria servir a Deus da sua própria maneira. Moisés, ele era eloquente,
poderoso em palavras e feitos. Deus não precisa nada disso para que nós o sirvamos. Ele precisa de um coração inteiramente contrito, compungido, um coração devotado para Ele. Então, Ele pode nos usar desta maneira. Vocês sabem, irmãos, que eu também creio que, evidentemente, a sua mãe, enquanto amamentava Moisés, eu creio que ela foi capaz de ter uma convicção de que Deus, o Pai, o salvou para um propósito, para uma razão muito específica. Moisés, irmãos, vocês conhecem a história, ele nasceu em um tempo que Faraó ordenou que toda mulher hebreia que desse à luz um filho, um homem, esse deveria ser morto. Estão me compreendendo? Ser morto e ser atirado lá no rio Nilo. Agora, Moisés, então, naquela época, ele viveu numa sentença de morte. Todo filho de Deus em Cristo, a palavra fala que vive uma sentença de morte, não tenha dúvida. Humanamente falando, não espiritualmente agora, para que então os irmãos possam ter uma compreensão mais acurada. Humanamente falando, não foi permitido, naquela época, Moisés viver. Não foi permitido. Mas de alguma forma, os seus pais sentiram algo naquela criança, pelo mover do Senhor ali. E então, eles, o que eles fizeram? Tentaram salvar a sua vida, mas depois de 3 meses, seu choro seria muito alto. Durante 3 meses, a mãe de Moisés o escondeu, mas só que a criança cresce, aí o chorinho dele começou a ficar muito alto, então não tinha mais como a mãe de Moisés escondê-lo. Abra sua Bíblia lá, por favor, em Êxodo capítulo 2, versículo 2 e 3. Êxodo capítulo 2, versículo 2 e 3. A palavra aqui, ela traz uma revelação muito interessante. Diz assim as Escrituras, Êxodo, capítulo 2, os versículos 2 e 3. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, esse não podendo aqui, é porque Moisés chorava muito. E a criança, quando está pequenininha, chora bem baixinho. Mas uma criança de 3 meses é um choro que, olha, você escuta de longe. Então, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Entende aqui? Então, irmãos, agora vamos pensar um pouquinho aqui. O nosso Deus, o nosso Pai, em sua providência, Deus, ele permitiu que a filha de Faraó o visse e viesse até aquele cesto, né, ou aquela arca que foi em betume. Então ela pediu à sua serva que trouxesse a ela. Imagina, quando ela chegou ali com aquele cesto, com aquela arca, ela viu aquele menino. Quando abriu a arca, ou aquele cesto, quando a filha de Faraó olhou para o menino, o que Moisés fez? Pequenininho, 3 meses, ele chorou. Então, irmãos, e você sabe que o choro de uma criança toca o coração de uma mulher. Então aquela mulher teve compaixão dele. Olha aqui o versículo 6 e 8, desse mesmo capítulo 2. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse... Olha como é que o Espírito Santo é detalhista. O menino chorava, e ela era uma mulher, filha de Faraó. Então ela teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. E ela sabia que o seu pai tinha ordenado matar todas as crianças de 2 anos para baixo, matar e jogar no rio Nilo, entende? 2 anos para baixo não, toda criança que nascesse macho era para as parteiras pegar, matar e jogá-la no rio Nilo, né? Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino.
Olha só como é que Deus é providente. Trouxe a mãe do menino e a filha de Faraó pagou para a mãe do menino criar o menino, Moisés. Como que Deus é providente, irmãos. Deus não perde o controle de absolutamente nada, de nada. Não importa a doença que a pessoa possa ter, Deus não perdeu o controle. Não importa quem teu filho e tua filha é, Deus não perdeu o controle de teus filhos. E se você creu no Senhor, Deus tem promessa para os teus filhos. Então foi assim, irmãos, que Moisés ele foi salvo. Mas evidentemente, eu tenho certeza no meu coração que a mãe de Moisés, em todo o seu crescimento, ela incutiu nele que ele havia sido salvo por uma razão muito interessante. Você foi salvo para salvar os filhos de Israel. Era propósito do pai, ela era uma hebreia, conhecia o Senhor, então há uma comunicação, e ela instruiu a criança no caminho em que se deve andar. Então, queridos, e Moisés, a despeito dele haver estado por 40 anos ali no palácio egípcio, aprendendo ali, diz a palavra que ele aprendeu todos os costumes egípcios. E vou dizer uma coisa para vocês, segundo alguns historiadores, alguns teólogos, fala que naquele tempo o Egito era a maior nação do mundo. Imagina só onde que Moisés cresceu, mas foi no Egito. Hoje temos muitas pessoas famosas no mundo inteiro fazendo as suas escolhas. Hoje conversava com o irmão antes do almoço, no seguinte, que hoje as pessoas são responsáveis pelas suas escolhas. Irmãos, e aquilo que você escolhe e decide, Deus não pode fazer mais nada. É uma escolha tua. Ele só nos exorta na sua palavra: isto é pernicioso, isso é nocivo, isso leva você à perdição. Mas Deus não vai te obrigar você com a camisa de força, muito pelo contrário. Ele não vai impedir de você cair no pecado. Então Moisés aprendeu ali todo o conhecimento egípcio, e a palavra fala que ele era poderoso em palavras e também feitos. Agora, mesmo assim, queridos, aquela impressão que a sua mãe colocou nele, estava lá no seu coração. Então Moisés completa 40 anos. Quando Moisés tinha 40 anos, ele saiu para ver os seus irmãos, né? E o que foi que houve ali? Abra aí, Êxodo capítulo 2 mesmo, olha os versículos 11 e 12, diz assim a palavra: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então Moisés aqui estava querendo servir a Deus da sua maneira, na sua força. Ele era poderoso em palavras e obras, muito eloquente. Olha que homem, olha, às vezes eu fico assim, estarrecido, quando eu vejo uma pessoa dizendo para mim o seguinte: olha, sabe, Cláudio, se aquela pessoa famosa cresce no Senhor, que bênção que seria. Muito pelo contrário, que perdição seria. Muitos evangélicos têm ostentação em ter como irmã a Gretchen, ter como irmã tantos outros aí que se dizem evangélicos. Época do carnaval a gente conhece esses evangélicos. Época das festas nós conhecemos quem são esses evangélicos. Não tem nada do Senhor. Não tem nada do Senhor. Então, aqui, irmãos, naquele tempo Moisés ele estava tentando servir a Deus do seu próprio jeito, a sua própria maneira. Mas graças a Deus, o Senhor lhe permitiu falhar, né? O Senhor frustrou Moisés. Irmãos, se você não serve o Senhor do jeito do Senhor, segundo a vontade do Senhor, você está servindo a si mesmo. Muito cuidado. Temos que pedir para Deus sabedoria e discernimento. Como servir a Cristo? Vamos dar algumas dicas aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Na sua vida com o Senhor, de servo, você tem sido um fracasso? Ou não? Ou você tem tido muito êxito no seu serviço cristão? Se sim, se você tem tido um fracasso, graças a Deus por isto. Mas se você tem sido bem sucedido, mal para você.
Porque, irmãos, continuam naquele caminho de servir a si mesmo, servir seus próprios interesses ao invés do Senhor. Porque hoje em dia as pessoas vão se reunir como igreja não para servir a Cristo, não para procurar algo em sua palavra para como servir, mas vão querer buscar de Deus alguma coisa. O que Ele tem para me dar? Hoje eu saí abençoado, e aí daqueles testemunhos, né? Quando eu comecei a frequentar aqui, minha vida melhorou. Meu irmão, Jesus não quer melhorar a vida de ninguém, Ele quer destruir a sua força, a sua eloquência, a sua esperteza. O problema nosso é que nós somos muito espertos, e aí que as pessoas, elas se ludibriam a si mesmas, como foi Moisés, né? Então, irmãos, nós fomos salvos para servir, mas não a nossa maneira, não da nossa maneira. Se você quer servir a Cristo, você precisa de ser ou de servir à maneira dele e pela vontade dele. Então, essa aqui é uma lição importante que eu e você nós devemos aprender, porque vocês sabem, quando Deus criou o homem, não foi pelas razões do homem, Ele criou o homem para o seu próprio propósito. Quando nós servimos a Deus sem a sua direção, nós só vamos tornar as coisas cada vez mais piores. Então Moisés, ele aprendeu uma lição importante de como servir a Deus, da maneira de Deus. Então, se você for parar para pensar e meditar, você vai perceber que Moisés, na sua época, ele era um grande general, é um homem muito grande e reconhecido por todos os egípcios, né? Mas ele era poderoso em palavras, poderoso em feitos, mas foi Deus o Pai que permitiu que ele então falhasse. Irmãos, o que Deus fez com Moisés para prepará-lo para servir a Deus de uma forma adequada? Moisés, ele gastou 40 anos servindo, cuidando de ovelhas, servindo o seu sogro Jetro, cuidando de ovelhas. 40 anos ouvindo o balido de ovelhas, de manhã, tarde e parte da noite. 40 anos, irmãos, presta atenção. Agora, depois de ter feito isso durante 40 anos, eu acho que não admira, nem eu, nem a você, que quando Deus o chamou, ele disse assim para o Senhor: não sou ninguém, quem sou eu? Eu sou pesado de palavra, de língua, eu tenho 80 anos, eu não tenho eloquência. Imagina você falar com ovelhas por 40 anos, toda a sua eloquência vai embora, toda a sua força vai embora. 40 anos, irmãos, todo dia, pastor de ovelhas. Olha como é que Deus disciplina os seus filhos para poder servi-lo. Não, eu nasci de novo, eu quero servir a Cristo. Meu irmão, que engano terrível é esse? Apóstolo Paulo demorou 11 anos depois que ele creu. Logo quando o apóstolo Paulo creu, ele tentou servir ao Senhor. Quando alguém nasce de novo, tem que deixar ele preso numa jaula, senão ele quer falar para todo mundo. Não é dessa forma. Então, o apóstolo Paulo depois, ele tentou servir ao Senhor na sua própria força. Ele teve que descer naquele cesto e foi para o deserto, ficou se preparando, assimilando aquela visão com Cristo durante 11 anos. Aí ele começou o seu ministério. Entende? Agora, irmãos, naqueles 40 anos, Moisés ali ouvindo ovelhas no deserto, então ele desaprendeu toda a ciência do Egito. Se você é naturalmente talentoso, ou recebeu algum treinamento na faculdade de teologia, ou de repente você é uma pessoa que lê muitas escrituras, porque, irmãos, não é no nosso gabinete que nós vamos aprender a servir a Cristo, entende? Nosso Deus, nosso Senhor, Ele é muito prático. Não pense porque você foi treinado, não pense porque você tem talento, que isso vai ser bom para você. É na realidade talvez uma grande desvantagem, porque Deus não precisa da nossa ajuda. Quando Ele quer servir, é Ele operando em nós. Agora, irmãos, quando Deus chamou Moisés, sabe quantos anos ele tinha? Lembra de quantos anos ele tinha?
Agora Moisés estava com 80 anos. Como que Moisés estava? Sabe como? Morto. Por quê? Vamos ver a resposta. Moisés escreveu apenas um salmo, Salmo 90. Leia lá o versículo, vamos ler o versículo 10. Salmos 90, o versículo 10. Aqui vai mostrar algo que então Moisés recebeu do Senhor, e ele escreveu aqui inspirado pelo Espírito Santo. No Salmo 90, versículo 10, Moisés diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Moisés, inspirado pelo Espírito, diz que a duração da nossa vida na terra é de 70 anos. Se alguém chega a 80, é canseira, enfado, é terrível. Então, nesse tempo, é que Deus chama Moisés. Como que Moisés estava? Ele já se considerava um homem morto. Mas, queridos irmãos, Moisés considerava aqui morto e sem nenhuma utilidade. Já tinha 80 anos. O que ele poderia fazer? Lembra que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10? Na última frase ele fala assim: quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, Moisés estava no fim de si mesmo, mas o fim do homem é o começo de Deus. É quando o homem não pode realizar mais absolutamente nada. Então é a hora que Deus pode começar a agir e fazer alguma coisa nesse homem. Então, quando Moisés chegou ao fim de si mesmo, Deus começou a usá-lo. Queridos, você já chegou ao fim de você mesmo? Ou continua pensando grande de si mesmo? Ou continua chegando diante do espelho, cantando aquele lindo hino, né? Grandioso és tu, olhando para o espelho. Grandioso és tu. Irmãos, nós temos chegado ao fim de nós mesmos. Porque quando Moisés ali tinha 80 anos, Deus poderia usá-lo. Deus esperou por Moisés 40 anos, para que Moisés então desaprendesse tudo o que ele tinha aprendido lá no Egito. Porque Deus não precisa de tais coisas, do nosso talento, não precisa da nossa eloquência, da nossa força. Entende, irmãos? E o fim do ego é o começo de Deus. Aquele texto de Gálatas é muito interessante. Temos que observar ali, quando fala Gálatas 2:20, né? A morte do ego é o começo de Deus. Já estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, nós podemos servir ao Senhor na força que Ele mesmo supre, não na nossa própria força. Lembra de Zacarias capítulo 4, versículo 6? Dá um pulinho lá bem rapidamente. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Olha aqui que coisa maravilhosa, que ele nos mostra para nós uma forma adequada então de servi-lo. Zacarias 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, qual é a maneira mais adequada de servirmos ao Senhor? Pelo Espírito do Senhor, na suficiência e na capacidade que Ele nos supre. Não existe outra maneira de servir ao Senhor de uma forma adequada. Existem muitas maneiras de servir, mas do próprio conceito que as pessoas levantam no coração. Citar aqui mais um texto para nós encerrarmos. Outro texto que é maravilhoso. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 4, os versículos 10 e 11. Observa que interessante, irmãos. A palavra fala assim, olha. 1 Pedro 4, 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Agora, olha o versículo 11.
Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O que é o oráculo de Deus? A palavra de Deus. Se alguém fala, essa é a maneira ideal de servir a Cristo. Se alguém tem um ministério de servir, falar, fale de acordo com as palavras de Deus. Não diga mais nem menos, a não ser a própria palavra. Hoje a gente vê tantos serviços, a Deus, de profecias. Essas profecias vêm. Irmãos, quando uma pessoa recebe uma profecia do Senhor, revelada na palavra, ela vai ter paz e alegria e vai ser edificada. Quando aquilo não é do Senhor, aquilo traz para a pessoa perturbação, aquilo traz angústia, aquilo traz temor, aquilo traz ansiedade, entende? Outra coisa aqui interessante: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Aqui está na área de servir às mesas. Faça na força que Deus supre. Não faça além das forças que Deus te dá. Não queira abraçar o mundo que você não vai conseguir. De repente Deus tem um serviço tão pequenininho para você. E qual é o meu serviço tão pequenininho? Evangelizar o teu vizinho, evangelizar a tua sogra, evangelizar teu filho, evangelizar teu filho, às vezes evangelizar o pastor. Está me compreendendo? Mas faça-o na força que Deus supre. Então aqui não precisa o pastor dizer para você: vocês têm que servir desta maneira, é a maneira do pastor. Não. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para quê? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pertence a glória e o domínio de todas as coisas. Estão me compreendendo, irmãos? Queridos, para encerrar aqui, quando nós servimos a Cristo da maneira dele, sabe o que vai acontecer conosco? Quando servimos a Cristo, não da nossa maneira, mas da maneira dele, o nosso Deus e Pai, o nosso Criador, Ele vai nos honrar. Imagina, se você servir a Cristo, não da sua maneira, mas da maneira do Pai, o próprio Pai vai nos honrar. Deixa eu ler para vocês o último versículo, nós vamos encerrar. Abra no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. João 12, verso 26. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos. Quando nós servimos ao Senhor da maneira dele, nós vamos ter a honra do Pai, ou seja, seremos honrados por Deus Pai. Jesus disse assim, João 12, 26. Aqui é Jesus, o Criador, o Senhor, o Salvador, o Santo. Ele disse assim: se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. Para seguir a Cristo, não é para seguir o pastor. Nós temos a tendência, eu sou lá do pastor tal. Para com isso, meus irmãos. Misericórdia. Misericórdia. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Meus irmãos, como você tem servido a Cristo? Hoje em dia a mente das pessoas está uma bagunça terrível. Elas estão cheias dos dardos inflamados do maligno. Estão sendo conduzidos pela direção do homem. E assim que tem que fazer, é assim que tem que fazer. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. E aí todo mundo uns bobões, cansados. E se você não servir, porque olha, vai acontecer alguma coisa na tua vida, porque Deus me mostrou. Misericórdia. Que coisa triste é isso, né, irmãos? O nosso Pai quer que nós sirvamos a Cristo na suficiência que Cristo mesmo nos supre, quando nós servimos a Ele. Ele diz aqui, olha o que Ele quer de nós, irmãos: se alguém me serve, siga-me. Nós muitas vezes preferimos seguir
um famoso nas redes sociais, né? Queridos, olha aqui, o Criador de todas as coisas. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, irmãos, hoje nós fizemos essa pequena reflexão para nós buscarmos direção diante do Senhor em como servir a Cristo. Se nós fôssemos avançar um pouquinho mais aqui, nós iríamos... Tem muitas coisas para ver a respeito de Moisés, mas o nosso tempo já está um pouco avançado e nós vamos parar por aqui. Quer ser honrado pelo Pai? Sirva a Cristo da maneira dele. Como que eu devo então saber qual que é a maneira dele? Primeiro, vive uma vida de comunhão com ele, porque os segredos dele são para os seus íntimos, ele vai revelar. Entende, irmãos? E ninguém vai precisar de saber. É você e ele. Quando Deus levanta no corpo de Cristo ministérios para servir, é algo maravilhoso. As coisas acontecem de uma forma que não precisa da nossa força, de imposições, porque ele vai agir de uma forma que convence o coração dos opositores. Porque no meio do povo de Deus ainda existe, infelizmente, ciúmes, orgulho espiritual. Nós achamos que somos tão poderosos. Eu sou nascido de novo, eu criei, então eu conheço a verdade, vocês não conhecem, vocês vão tudo para o inferno. Querido, isso é uma maneira idiota de pensar, uma maneira tola. Nós temos que servir o Senhor, servindo uns aos outros em amor. Se o amor não estiver envolvido, não sirva. Entende, irmãos? Agora, se você ama o Senhor, Ele vai colocar no seu coração a maneira de servir, como servir e a quem servir, servindo a Cristo. Porque se você ler depois Mateus capítulo 25, lê aquele livro lá de Mateus, o capítulo 25, ali existem como nós devemos servir ao Senhor. Também, tem outras maneiras também. Mas por hoje nós vamos ficar por aqui, irmãos. Que nós venhamos buscar diante do Senhor esse discernimento, para que então o nosso coração seja realmente dirigido pelo Espírito Santo, porque a palavra fala que Ele vai nos ensinar todas as coisas e vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que Ele nos tem dito. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, amado Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a servir de uma maneira adequada, que possamos responder ao Senhor. Senhor, que Tu encontres em nós caminhos para manifestar o Teu nome e a Tua glória. Que nós, como igreja do Senhor, sejamos esse depósito, onde Tu pode encontrar em nós servos que obedeçam a Tua voz, que faça aquilo que o Senhor tem determinado, não muitas vezes aquilo que é da nossa própria vontade. Meu Pai, nos dá discernimento para nós como igreja do Senhor. E fala conosco, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.